Muito bem. Eu quero então começar essa manhã retornando um pouco daquilo que a gente havia falado até na aula anterior. Então, eu quero aqui compartilhar. Onde eu compartilho aqui? Deixa eu ver. Share screen. Ok. Eu quero compartilhar então aqui exatamente onde a gente estava. A gente estava aqui. Vamos lá? Passando. Exatamente. A gente estava aqui. Eu quero perguntar a vocês se todos vocês estão vendo. Só me dá um toquezinho se está todo mundo vendo aqui. Está todo mundo vendo a tela? Só fala assim, ok. Então, quem pode dar um ok para mim aqui? Ok? Todo mundo vendo a tela. Obrigado. Então, olha só. Nós estávamos exatamente aqui quando nós, então, encerramos a aula passada, mostrando que o pátio, ou melhor, toda a estrutura do tabernáculo, ele começava com a porta de entrada, que eu estou aqui passando o mouse, onde está escrito em inglês way, toda essa área aqui, toda a área que envolvia da cortina para dentro, né? Ou seja, você tinha cortinas no lado, nos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, era chamado de corte, né? Essa área era chamada de corte. Então, quando a pessoa entrava por essa cortina que tinha aproximadamente 2,5 metros de altura, por aproximadamente 5 metros de largura, apontando que a pessoa que entrava na corte, ele não conseguia, se ele quisesse, olhar para trás, enxergar o que ele havia deixado para trás. Ou seja, era um convite para que o ser humano entrasse nesse campo da justificação e não olha para trás. Ou seja, quem entra no campo da... O que é justificação? Porque pode ser que a gente tenha pessoas aqui nesse momento que nem saiba o que justificação é. Justificação nada mais, nada menos é do que perdão. Deus perdoar o pecador. Isso a Bíblia chama de justificação. Ou seja, o indivíduo é declarado justo, não porque ele o seja de fato, mas porque a justiça de Cristo cobre esse pecador arrependido, então, por causa da justiça de Cristo, ele é então justificado. Lembrando que eu falei isso na aula passada, que o que nos justifica não é a morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz pagou a dívida impagável, a culpa humana. Então Cristo, ele não morre apenas por nós, ele morre como se fosse nós. Então ele morre como se fosse eu. Logo, quando Cristo morre e eu aceito o seu sacrifício, eu também simbolicamente morro naquela cruz. Então eu já não vivo mais. É por isso que Paulo vai dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim que ele passava pela pia, né? Aí você tem o santo, que representa a santificação, que é a próxima fase, é a próxima etapa do processo da elevação do ser humano, da condição de pecador perdido. Ele entra na corte, ele é perdoado, ele é declarado justo, e aí que a gente tem que entender. Só o justo pode ser santificado. Não existe santificação para o ímpio. Porque como é que eu vou santificar quem ainda não foi perdoado? Quem ainda não foi justificado? É por isso que Cristo é o penhor da nossa salvação. O que nos traz a justificação, então, não é a morte, mas é a vida dele, a vida perfeita de Cristo. A vida dele teceu o tecido
de justiça que nos cobre. Se você imaginar, você vai perceber que o tecido, aquela roupa de justiça do Senhor Jesus, ela foi tecida no tear do céu. Ela foi tecida no tear do céu, mas ela foi vivida no palco da terra. Ela foi vivida aqui, nesse planeta, porque ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, sem mancha. E esta vida perfeita, que é a justiça de Cristo, é que ele nos cobre quando nós, então, nos arrependemos. E, aliás, nós viemos a Cristo, nos arrependemos, confessamos a Cristo os nossos pecados. Então, ele nos justifica. E a partir daí, ele entra conosco no santo, que nós vamos falar mais à frente. E neste santo, nós vamos encontrar elementos que mostram que é através desses elementos que ocorre a santificação, para que um dia nós chegamos na lei, que é a perfeição, porque a lei é o próprio caráter de Deus. Por isso que os santos terão o nome, a Bíblia diz que o nome do Pai estará escrito na fronte, na testa dos salvos. E nome significa caráter. Em outras palavras, a lei de Deus vai estar inscrita na mente, no coração, na alma, na pele, na própria carne daqueles que um dia estarão presentes com Deus para toda a eternidade. É por isso que eu agora vou deixar de compartilhar. Só um minutinho aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Opa, não é isso. Ok, vou deixar de compartilhar agora. Stop share. Ok, parou de compartilhar. Muito bem. Então, o que acontece? Nós iremos ver que... Deixa eu deixar isso aqui no cantinho. Nós, então, iremos ver que a própria palavra de Deus, em Atos, no capítulo 4 e no verso 12, está dizendo o seguinte: em nenhum outro há salvação. Não adianta, não há salvação em nenhuma igreja, nenhuma religião, em nada há salvação. A salvação está em um nome. Então, naquele discurso de Pedro no Pentecostes, ele fala: em nenhum outro há salvação. Porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Portanto, o Senhor Jesus é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Bem, agora nós vamos avançar. Vamos avançar um pouquinho, que nós estamos aqui pensando e discutindo e aprendendo toda a estrutura do tabernáculo. E agora nós vamos falar sobre algo que a gente precisa mostrar. No tabernáculo tinha tábuas. Ou melhor, talvez pelo tamanho delas, a gente pode dizer que são pranchas, como se fossem pranchas. Então, as paredes do tabernáculo, porque você pensa assim, o que eram as paredes? Eram só cortinas? Não. As paredes do tabernáculo, elas consistiam, né? Ou seja, haviam 48, quase 50, 48 tábuas de acácia, madeira, coberta de ouro. E aí, de novo, a gente entrando na questão do simbolismo, a que conclusão nós chegamos? Que madeira significa, no simbolismo do santuário, humanidade. Então, madeira significa humanidade, coberta por ouro. Ouro, ele poderia ser simbolizado por duas coisas. Primeiro, o ouro pode representar a fé, que é a fé purificada, mas também o ouro representa a divindade. Então, em outras palavras, de novo, as tábuas de madeira simbolizam a humanidade e o ouro simboliza a fé do Senhor Jesus, mas também a sua divindade. E nós já vamos olhar um texto na Bíblia que diz exatamente que o ouro é a divindade. Então, olha só, cada tábua, qual era o tamanho dessas tábuas? E eu acho que elas não eram leves para serem carregadas. Por isso que elas no deserto eram transportadas por animais, colocadas em carroças.
E os animais, então, puxavam, porque era muito pesado essas tábuas. Essas tábuas, elas tinham aproximadamente 5 metros de comprimento, cerca de 80 centímetros de largura e 60 centímetros de espessura. Então, quando elas eram fixadas lado a lado, as tábuas, elas cercavam um edifício que tinha o seguinte tamanho. O edifício em si, o tabernáculo em si, ele media aproximadamente, mais ou menos, né? 5 metros de largura, 15 metros de comprimento e mais ou menos 2 metros e meio, desculpa, e 5 metros de altura. Então, olha só, 5 de largura, 5 de altura e 30 metros de comprimento, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar novamente, e eu vou mostrar para vocês como que era o desenho de, aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Passou para vocês? Porque eu pergunto, gente, por causa do que às vezes não passa. Então, por isso que eu pergunto aí, passou? Só coloca aí, ok. Vocês estão vendo então o tabernáculo, como é que ele era? Aqui vocês podem ver, gente, eu queria que vocês imaginassem, pessoal, como que isso não devia ser bonito. Isso devia ser lindo. Então você vai ver aqui na frente, olha, 5 colunas. Aqui no meio, olha, entre a separação entre o Santo e o Santíssimo, mais 5 colunas e as cortinas. E olha só como é que eram tábuas grossas aqui, ó, tá vendo? Havia então essas cavilhas, aonde entravam o quê? É como se fossem uns ferros, né? Uns ferros que entravam, passavam, para quê? Para mantê-las juntas, para mantê-las fixadas. Era assim que era feito o santuário. E agora, por cima disso, nós vamos ver isso hoje, vinham as coberturas também, né? Que nós vamos ver, então, daqui a pouquinho. Então, agora que vocês viram, nós vamos parar de compartilhar, voltando aqui como era o santuário. Então, as tábuas, como é que elas funcionavam? Então, madeira simboliza a humanidade de Cristo, o ouro, a fé de Cristo e a própria divindade de Cristo também. A Mishnah, que é um escrito judaico, ela registra o seguinte, que o que eles faziam? Gente, era tão perfeito, e tinha que ser perfeito. O que eles faziam para que eles não errassem? Qual tábua tinha que ir em qual lugar? O que eles faziam? Eles colocavam, eles colocavam as letras do alfabeto hebraico escritas nas tábuas do tabernáculo. Então, eles sabiam, era como se eles colocassem A, B, C, D, E, F, G, H. Então, eles sabiam que a A vinha primeiro, a B vinha depois, a C vinha depois, a D vinha depois. Então, eles colocavam a letra. E a partir daí, então, eles sabiam exatamente qual era a tábua que tinha sequência em relação à outra tábua. Outra coisa, na parte superior da tábua foi feita uma ranhura. Como é que eles conectavam uma tábua a outra? Porque eram tábuas ocas, então era uma, não era uma tábua só, era uma e outra, e elas faziam isso, elas juntavam, né? Elas juntavam assim, e aqui em cima, como é que eles uniam essas tábuas? Eles colocavam o quê? Olha que lindo isso aí. Pensa assim, na altura, aqui está a tábua, né? Parte de cima. Aqui eles faziam um semicírculo, e nessa eles faziam um semicírculo. Quando eles juntavam as duas tábuas, davam um círculo. E o que eles colocavam dentro desse círculo para que as tábuas ficassem totalmente juntas? Eles colocavam uma argola de ouro. Olha que interessante. Então, anéis de ouro eram jogadas ali para que isso mantivesse as tábuas firmemente juntas, né? Firmemente juntas. Então, gente, olha que interessante. Outra coisa também que a gente pode perceber é que, obviamente, né, uma barra também no meio era presa por barras, né, isso está em Êxodo 36, 26 a 30, 36, 31 a 34, tá? Outra coisa, ela também era colocada em cima de bases de bronze, de prata. Olha que interessante.
Lá fora, aonde ficava o cercado, né, onde ficava o pano lá, a cerca que cercava o tabernáculo, a base era feita de bronze, que significa o quê? Significa a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo, vamos dizer assim, glorificada. Mas, na parte de dentro, a base era o quê? Era prata, e prata significa obediência. Então, é muito importante que a gente olhe o seguinte: o tabernáculo inteiro, ele era estruturado para levar o homem à obediência, para resgatar o homem da condição pecaminosa que ele havia estado ao longo da história, desde que houve a queda no Éden, e levasse o homem de volta a um processo de obediência. Então, esse detalhe é muito importante a gente pensar nisso. Vamos falar um pouco agora sobre a entrada do tabernáculo. Vocês entenderam como eram as tábuas, como é que elas eram fixadas, em cima de bases de prata, em cima ouro de novo, olha que interessante, ou seja, leva da obediência à divindade, lá fora leva da humanidade à obediência, que é prata, aqui da obediência à divindade. Perceberam isso? Lá fora, os postes eram colocados em cima de bronze, o capitel, a parte de cima, era prata, ou seja, leva o homem da humanidade para a obediência. Quando chega dentro do santuário, propriamente dito, a base já é obediência. Ou seja, a obediência que era aqui, que era o objetivo, agora aqui já é a base. Era prata aqui, agora prata aqui. Olha que interessante. E daqui para cima, lá em cima, o objetivo chegar do homem é a divindade. Então, olha só, aqui está o homem, aqui está a justiça de Cristo, que leva a obediência lá fora. Agora, a obediência de Cristo, que, devido aos rituais do santuário, leva o homem à divindade. Gente, como é que pode isso? O ser humano ter pensado num negócio desse? Isso só pode vir de Deus. Não tem outra alternativa a gente pensar o santuário dessa maneira, né? Então vamos falar um pouco agora sobre a entrada do tabernáculo, que é lindo, Claudinha, é lindo demais. Você pensar nessa sequência, né? Bronze, prata, prata, ouro. Gente, é fantástico isso. Agora vamos lá. O véu da entrada do santuário estava pendurado. Comecem agora, por favor, a guardar esse número. Vocês vão ouvir muito esse número 5. Vocês vão ouvir esse número 5 aqui, tá? Vocês vão ouvir esse número 5 com muita frequência. Vocês vão ouvir esse número. Então, é isso. Que amor é esse? Que Deus detalhista. Deus é muito detalhista, Rose. Então, olha só. E hoje vocês vão se apaixonar. Eu estou falando um pouco mais, estou falando devagar, mas o tempo constante, porque eu preciso fechar essa aula hoje com vocês. Nós já estamos na terceira aula só falando sobre esse tema, mas é porque é muito detalhe. Eu não quero correr nos detalhes. Então, vamos lá, para a entrada do tabernáculo. O véu da entrada do santuário estava pendurado em 5 pilares de acácia, 5 postes, de novo, folheada a ouro. O ouro agora está o tempo todo, porque é divindade dentro do tabernáculo. Provavelmente, elas eram da mesma espessura da parede, ou seja, mais ou menos de 50 a 60 centímetros. Então, 2 ficariam nas paredes, 2 aqui, um no centro, né? E os outros 2 no meio do caminho entre eles, ou seja, um aqui, um no centro. Na verdade, 3, né? 3 no centro e 2 encostados na parede. Ganchos dourados, haviam ganchos dourados fixados no topo de cada poste para pendurar a cortina. Então, olha que interessante. Esses ganchos, ou pregos, também como são chamados. Então, ou seja, os ganchos, pendiam do lado de dentro dos pilares, não do lado de fora, do lado de dentro, expondo à vista os postos de ouro e suas bases de cobre. Tá? As 4 colunas que formavam a divisão entre os lugares santo e santíssimo ficavam sobre pedestais de prata. Lembra que eu falei aqui? Pedestais de prata. O véu mais interno pendia do lado do oráculo de 4 pregos de ouro. Oráculo aqui é a lei, os 10 mandamentos. Então, olha só que interessante. A cortina, guarda isso,
A cortina do lado de fora, aquela onde você entrava no santuário, eram 5 argolas, ou 5 pregos. Agora, a do lado de dentro eram 4 argolas. Uau! Por quê? Por que 5 lá e 4 aqui? Porque lá era em base de bronze, já falei disso, porque na entrada você ainda foi justificado, você está lá como base de bronze, mas lá dentro a base é de prata, o topo já é de ouro. Então vamos entender por que tinha 4 argolas lá em cima desse véu do santo. Então vamos falar especificamente agora do véu do Santíssimo, que separa o santo do Santíssimo. O do santo era só mesmo para separar entre o pátio e o lado interno. Essa era a função. Mas a cortina que separava o santo, onde estavam alguns objetos, que a gente já vai falar aqui, e do lado de dentro, que era o Santíssimo, onde estava a arca, a lei e tudo mais, o propiciatório, o querubim, a Shekinah, a árvore de Arão, o maná, essa área havia uma cortina especial ali. Em Êxodo 26, verso 37, diz assim: e farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia. Aqui está falando da cortina ainda, daquela que entra no santo. E a cobrirás com ouro, com seus capitéis de ouro. Lembra que eu falei disso? E fundirás para ela 5 bases de bronze. Isso é entrada, ok? Muito bem? Êxodo 36, 37 e 38, diz assim: fez também para a porta da tenda o véu de azul. Azul nós já aprendemos que significa obediência. E de púrpura. Púrpura é a mistura de obediência, né, com azul com vermelho. Azul, obediência, vermelho, sofrimento. Então isso fica roxo. O roxo, portanto, é a obediência que vem da onde? Que vem da renúncia, que vem da entrega. É por isso que Cristo vai dizer: quem quiser seguir a mim, o Senhor Jesus fala, tome primeiro a sua cruz, depois vem e me segue. Ok? Então, ou seja, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é a mistura do azul com o vermelho. Ou seja, a obediência é um processo que envolve renúncia e sofrimento. Por que sofrimento? Porque é você, muitas vezes, deixar de fazer o que você gosta. Você tanto, assim, tem paixão por aquilo. É deixar isso causa sofrimento. Às vezes, para obedecer, você precisa deixar pai, deixar mãe, deixar emprego, deixar amigos, deixar coisas que você gosta, deixar o passado. Então, é sempre um deixar. Quem quiser seguir a mim, tome sua cruz. O que ele está dizendo? Deixe e vem e me segue. Ou seja, deixar é uma mistura de azul com vermelho, que é obediência mais sofrimento. E aí, e fala aqui, ó, de púrpura, de carmesim e de linho fino e torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas, os seus colchetes, suas cabeças, suas molduras, cobriu de ouro, mas a cobertura já é de ouro, e as suas 5 bases eram de bronze, isso no véu da entrada. E agora nós vamos perceber um detalhe muito, muito interessante. Você vai perceber uma quantidade enorme, de situações em que você vai ver o número 5 na Bíblia. Olha que interessante. O número 5 no santuário vai ser assim extensivamente. Guarda isso para vocês, porque isso é importante. O número 5. O número 5, ele representa o quê? Ele representa a graça. Então, o número 5, ele é frequentemente associado a conceitos como, por que é graça? Porque você pode anotar aí, ó. O número 5 é provisão, graça, misericórdia, mudança, né? E provisão. Então, ou seja, o número 5, ele tem essa característica, né, de bondade. É interessante que a bondade de Deus para com os homens, ele é mencionada 318 vezes nas Escrituras. E se você pegar o número 5 e multiplicar por ele, você vai ver que vai dar 25. 5 vezes 5 é 25. Sabe o que é isso? É graça sobre graça. Por exemplo, olha outras situações em que você vai encontrar o número 5 na Bíblia. Deus pediu 5 tipos de ofertas para o povo de Israel, por exemplo.
que são oferta queimada, que é em Levítico 1, 8 e 18. Depois, pecado, outra oferta é pecado, Levítico 4, 16. Transgressão, oferta por transgressão, oferta dos grãos e oferta pacífica. Então, você viu como é que são 5? Oferta queimada, oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, os grãos e oferta pacífica. Outra coisa, o livro dos Salmos, eles são divididos em 5 seções. Existem 5 livros que formam o Pentateuco. Os 4 evangelhos, mais o livro de Atos, que formam 5, seria o Pentateuco do Novo Testamento. Olha que interessante. Agora, olha aqui, no santuário havia 5 cortinas, 5 pilares, 5 bases. Além do que, dentro do santuário, teria um altar de madeira exatamente com 5 côvados de largura e 5 côvados de comprimento. Ou seja, é graça sobre graça. É isso que está dizendo aqui. O tabernáculo também era feito com 50 côvados de largura. Outra coisa, o tabernáculo foi construído e o óleo que foi usado para ungir os móveis, para consagração a Deus, Deus deu novamente ordens estritas com relação à preparação desse santo óleo da unção. Ele era dividido em 5 partes, ou ele era feito com 5 especiarias. Olha como é que o número 5 está presente aqui. O próprio sonho de Nabucodonosor, por exemplo, tá? O próprio sonho de Nabucodonosor, ele teve o quê? Ele teve 5 aspectos, 5 impérios ali representados. Então você vai ver que o número 5 realmente é muito significativo na Bíblia e dentro do santuário. Fala-se muito do número 7, mas você sabia que a gente tem aqui muito fortemente dentro do santuário o número 5? Olha que interessante você pensar nisso, né? A importância do número 5. Quer ver? Vamos mais adiante. Por exemplo, cada uma dessas especiarias, mais à frente, nós vamos estudar cada uma delas. Agora eu só vou mencionar, mas mais à frente nós vamos estudar de onde elas vinham, que havia o estoraque, havia vários outros produtos que eram tirados do mar, e por que era feito com aquela resina, o que aquela resina tinha. Nós vamos entrar em detalhes de cada detalhe do santuário, cada pedacinho do santuário. Então, por exemplo, essas especiarias, também que eram usadas para fazer o óleo, eles eram múltiplos de 5. Por exemplo, mirra pura, 500 ciclos, cálamo doce, 250 ciclos, cássia, 500 ciclos, canela doce, 250 ciclos. Esses eram os produtos que eram usados para fazer o óleo, para usar para o óleo que era usado para ungir o tabernáculo. 5 sobre 5, graça sobre graça. Bem, em 1 Pedro 1,7, quando a gente fala do ouro, né, que eu falei que representa a fé, o que diz? Para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que embora perecível seja provada pelo fogo, seja encontrada em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado. Então, Gálatas 5,6, Paulo vai falar que a fé é a verdadeira, é aquela fé que opera pelo amor. E é o que você encontra dentro do santuário. Fé e amor o tempo todo dentro do santuário. Agora, eu lembro que eu disse a vocês que também representa a divindade? Em Jó 22, 25, na revista atualizada 95, diz: o Todo-Poderoso será o seu ouro. Olha aqui, Jó dizendo da divindade ser o nosso ouro, e você terá prata em abundância. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quando Deus é o teu ouro, o resultado disso não é você ter ouro, é você ter prata, porque ouro você já tem. Quando Deus é o teu ouro, a obediência é o teu resultado. É isso que Jó está dizendo aqui. Quando o ouro te pertence, você terá prata em abundância. Quando o Senhor habita em nós, o resultado disso, desse ouro habitando em nós, é obediência em abundância, porque a obediência não é mais nossa, é o Senhor vivendo em nós. É isso que o santuário está mostrando. É por isso que eu me encanto com o santuário,
Porque quando eu escuto alguns religiosos por aí dizer assim, a graça veio depois de Cristo. Como? Como, o cara pálida? Como é que a graça veio depois de Cristo? Quando você estuda isso aqui, é graça sobre graça. Ela sempre esteve presente. A graça nos foi dada desde que o homem caiu. Quando aquela cruz que foi cravada lá no Calvário, ela foi cravada primeiro no coração de Deus, antes que o mundo existisse. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes do mundo ser fundado, Deus fundou o plano da salvação, ele já estava pronto. Tudo isso aqui que a gente está vendo, observa bem isso, tudo isso que a gente está estudando, Deus planejou isso antes do pecado entrar no mundo. Melhor, um pouco antes do mundo ser criado, um pouco antes de Satanás cair, um pouco antes, desde a fundação. Deus sempre soube que nesse planetinha ele viria morrer por nós. Isso já estava planejado desde o começo. Que Deus tremendo que nós temos. Como estudar o plano da salvação através do santuário é rico, é maravilhoso e é brilhante. Vamos falar agora sobre o véu do lugar santíssimo. Em Êxodo 26, 31 e 32, diz assim: toma uma água, a garganta está sequinha. Depois farás um véu de azul, púrpura e carmesim, mesma coisa, mesmo material, de linho fino torcido. Vocês já perceberam? Deus podia ter falado assim: ó, vocês vão fazer para o Santíssimo o véu do mesmo jeito que vocês fizeram para o Santo. Não é assim que a gente fala? Deus vem e fala assim: não, eu vou repetir. Ó, para o véu do Santo, vocês vão fazer um véu azul, púrpura e carmesim, de linho torcido. Para o véu do Santíssimo, vocês vão fazer uma cortina, um véu azul, púrpura, carmesim e linho torcido. Mais um detalhe a mais. Que não. Vocês estão sem áudio? A Mica está dizendo que está sem áudio. Para o restante também está sem áudio? Só para eu entender. Ok, ô Mica, parece que é só você, tá? Então. O Bagatinho, tá com áudio, né? É isso que quer dizer. Ok, tá bom. Beleza, obrigado. Ok, maravilha. Obrigado, gente. Mas é bom avisar, tá? É bom avisar. É bom avisar porque pode estar dando um problema e a gente não tem como saber. Obrigado aí por avisarem, tá? Mas olha, tem um detalhe. Um detalhe. Obrigado, Marcos. Tem um detalhe no véu do Santíssimo que não tinha no véu do Santo. Sabe o que que é? Querubins desenhados, querubins bordados. Então, era uma cortina no qual haviam querubins bordados. Essa era a diferença entre a cortina de lá e a cortina do fundo, da entrada. E também a questão de a quantidade de argolas ou de pregos que estavam pendurados às cortinas. Na primeira eram 5, na segunda, ou seja, no Santíssimo, eram 4 e havia querubins bordados ali. E vai colocá-los sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro. Provavelmente da mesma forma que era feita lá na entrada. 2 coladas nas paredes, né, nas paredes, e 2 no centro. Então, ou seja, eram 3 pedaços de cortina. Então, você ia colocá-la sobre 3 pedaços de cortina, né? Não, uma cortina colocada em 4 argolas. Uma argola em cada coluna. E ali, então, era feita uma cortina. Também a madeira de acácia coberta de ouro e colchetes serão de ouro, sendo 4 bases de prata. Observaram o que eu falei lá atrás? Observe o detalhe. Ou seja, elas eram cobertas de ouro, os capitéis eram de ouro, a base era de prata. Olha só, lá na entrada era bronze, aqui já era prata. Por que que era bronze? De novo eu tenho que insistir isso. Porque quando Deus te justifica no pátio, você veio do mundão.
Você veio fazendo tudo que o mundo queria. Deus entende isso. É isso que mostra a misericórdia, a paciência de Deus. Deus está dizendo: eu sei que você não é, você vai ser justificado e agora você já vai sair santo. Não, santificação é um processo. Agora, você entra com base de prata, com base de bronze, perdão, mas no santo para o santíssimo, a base já é de prata. Ou seja, percebe? Não tem escapatória. O Senhor Jesus, quando nos chama para o Evangelho, quando Ele nos chama para a salvação, Ele chama para salvar. E salvar significa trazer o homem desse estado pecaminoso, que faz tudo aquilo que o mundo quer e que a Bíblia não aprova, que o Senhor Deus não aprova, que não tem nada a ver com o caráter dele, para levar-nos num estado de obediência. Só que isso você vai passar pelo santo primeiro. E o santo nós vamos tratar nas próximas aulas. O que cada móvel lá dentro significa e como isso impacta a sua santificação, a minha e a nossa santificação. Portanto, acompanhe as próximas aulas, porque elas serão muito ricas. Elas serão muito ricas. Então, olha só, em Êxodo 26:33 diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca dos testemunhos ali dentro do véu. E este véu fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. Então, no lugar santo, você tinha a mesa, você tinha o candelabro, você tinha ali os pães da proposição, você tinha o altar de incenso, aí vinha a cortina, depois da cortina, você tinha então a arca da aliança, que é exatamente o que nós vamos ler em Êxodo 36, 35 a 36, dizendo: e a mesa porás fora do véu, do lado de cá, no santo, e o candelabro de frente à mesa. Então, aqui ficava a mesa, desse lado, e desse lado ficava o candelabro, tá? Para o sul, mas a mesa você vai pôr do lado norte. Olha que interessante esse detalhe. A mesa, ela era colocada do lado do norte. O candelabro, ele era colocado do lado do sul. Por quê que a mesa era colocada do lado norte? Por que o candelabro era colocado do lado sul? Vocês querem que eu conte? Contar não. Só vou contar numa próxima aula. Hoje eu quero que você fique com isso. Poxa, por quê? Tem uma razão, tem um motivo. Ok? E vocês vão ver que é a coisa mais linda do mundo. Você pensar por que a mesa estava no norte e por que o candelabro estava do lado do sul. Para mim, essa é uma das melhores aulas sobre o santuário. E eu vou avisar quando for essa aula. Farás também uma porta para a porta da tenda, uma cortina de azul e púrpura, carmesim e linho, fino torcido, trabalho de bordador. No livro Patriarcas e Profetas, ô Ilma, pode pesquisar. Vamos ver se você vai achar. Se achar, me conta, tá? Se você achar, você me conta, tá bom? O edifício, ele foi dividido em duas seções, Patriarcas e Profetas, na página 305, 315, parágrafo 3, dependendo da versão que você vai ler. A Ellen White escreve assim: o edifício foi dividido em duas seções, por uma bela e rica cortina, ou véu suspenso de colunas douradas, e uma cortina semelhante à anterior fechava a entrada do primeiro corpo, que era o santo. Ambos os véus e a cobertura interna que formava o telhado eram das cores mais magníficas, azul, púrpura, roxo, né, e escarlate, lindamente combinados e tinham bordados com fios de ouro e prata, querubins. Aí por que o querubim estava lá? Ellen White fala: representando a hoste de anjos associados ao trabalho do santuário celestial e que são espíritos ministradores do povo de Deus na terra. Ou seja, Deus não esqueceu dos querubins que estão na presença de Deus. É por isso que na cortina entre o santo e o santíssimo você tem querubins. Tanto sobre a arca, os querubins dobrados ali onde aparecia a Shekinah, quanto os querubins na cortina, para que Deus dizendo: existem anjos que estão trabalhando em função do povo de Deus na terra.
Tá? E olha só, Êxodo 26, 32. E o porás sobre 4 colunas de madeira, a cortina, de acácia, coberta de ouro, seus capitéis de ouro, sobre bases de prata. Exatamente o que eu falei no momento anterior, tá? Então, olha que interessante. Olha só, quando a cortina era pendurada nesses postes, nessas colunas, né? Colunas de mais ou menos 5 metros de altura, aqui tinha um prego, um colchete, aqui outro e aqui outro. Então, a cortina era pendurada, ela fazia isso. Ela não faz isso, ela não ficava reta. Quando pendurava aqui, até nessa daqui, esse espaço formava um buraco entre o teto e a cortina. Então, escuta isso aqui, o que Patriarcas e Profetas, na página 321, diz. Ao apresentar a oferta de incenso do lado de cá, ou seja, ainda no santo, o sacerdote atraía mais diretamente à presença de Deus do que qualquer outro ato do serviço diário. Guarda isso. Eu vou repetir essa frase. Ao apresentar a oferta de incenso, o sacerdote atraía mais diretamente à presença de Deus do que em qualquer outro ato do serviço diário. Qualquer outro ato. Sacrifício de cordeiro, espargir o sangue, trocar os pães, acender o fogo do candelabro. A parte mais importante estava no altar de incenso. Isso eu posso adiantar. E o que é o altar de incenso nos dias de hoje? A oração. Orar. Hoje os cristãos oram tão pouco, tão pouco. Lembra, o incenso era contínuo, contínuo. Paulo diz isso, orai sem cessar. O que Paulo tinha em mente quando ele disse essa frase? Quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. O que é orar sem cessar? Ele está dizendo, lembra daquele incenso que o dia inteiro ficava ali, queimando, queimando, e aquele incenso, aquela fumaça, subia, passava pela cortina e pelo teto, por esse vão, e entrava do outro lado, onde estava quem? Onde estava quem? A glória de Deus manifestada acima do propiciatório. Era parcialmente vista do lugar santo. Então, quando o sacerdote oferecia incenso perante o Senhor, ele olhava para a arca à medida que a nuvem de incenso subia e a glória divina descia sobre o propiciatório e enchia o lugar santíssimo, muitas vezes enchendo tanto as duas divisões do santuário que o sacerdote era obrigado a se retirar à porta do tabernáculo. Então, gente, esse era o momento rico do sacerdote. Isso mostra o quanto Cristo intercede por nós diante do Pai quando nós oramos. É tanto incenso, é tanta intercessão. Por isso que a Bíblia vai dizer: a gente pode chegar ali confiadamente no trono da graça, porque você vai encontrar socorro para a ocasião oportuna, porque ali tem um sumo sacerdote intercedendo por aqueles que oram, por aqueles que clamam. Nós falamos que o santuário inteiro é uma representação do Senhor Jesus. Todo ele. E é mesmo. Eu quero fazer uma comparação com você aqui agora. Quantos colchetes haviam e as cortinas eram penduradas? Quando chegaram, Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Quantos pregos seguraram Cristo na cruz? 4 pregos. Aquela cortina representava Cristo, sobre quem era jogado o sangue. E mais à frente, nós vamos estudar sobre esse sangue. Por que o cordeiro tinha que morrer? Isso tem tudo a ver com a nossa visão, cosmovisão adventista do santuário. Tudo a ver. Tudo a ver. E nós vamos entender por que o cordeiro morria. Ele não morria só para ocupar o lugar do pecador. Ele morria para ofertar sangue. A razão pela qual o principal cordeiro morria era para ofertar sangue, para que esse sangue
fosse levado para dentro do santuário. E o que isso tem a ver com 1844? Entender isso é entender 1844 de uma maneira profunda. E esse sangue espargido na cortina, representando o pecado sendo transferido para o santuário, é como se a gente dissesse: os pecados do pecador, que foi transferido para o Cordeiro, através do Cordeiro, foi transferido para o próprio Cristo, que é o próprio santuário em si. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele tabernaculou entre nós. Essa cortina ali representava o corpo de Cristo, sobre o qual foi lançado os nossos pecados. E ele pendurado em 4 colchetes dentro do santuário, agora pendurado em 4 pregos na cruz. Percebeu isso? Cristo cumpriu absolutamente tudo o que havia de ser cumprido ali naquele santuário. E quando Cristo morre, Lucas 23, 33 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Como estas colunas estavam espaçadas cerca de 1,80 m, a cortina cedeu em arcos rasos em cada prego e, portanto, não alcançou o teto. Eu estou dizendo, a cortina não alcançou o teto. O Calvário cumpriu essa imagem. Cristo ficou pendurado, como as cortinas ficaram penduradas. Lá, o verdadeiro véu, isto é, a sua carne, Paulo fala isso em Hebreus 10, 20, que aquele véu era a carne de Cristo, que ficou pendurada, que recebeu sobre ele os pecados do mundo. Por isso que eu prefiro a versão King James, quando João vê o Cordeiro, as outras Bíblias traduzem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não gosto dessa tradução. Eu prefiro aquela: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Ele carregou sobre si, ele não tirou. Ele carregou. O pecado continua aí. Mas ele carregou esse pecado, passado, presente e futuro. Todos os pecados. Quando Cristo morre, ele diz tetelestai, que significa está pago. Ele grita, essa frase que ele grita, está consumado, em grego é tetelestai, está pago. Ele diz: eu paguei a dívida. Todos os seus pecados passados, presentes e futuros já estão pagos. Não há pecado que você cometa que Cristo já não pagou. Você só precisa se arrepender, chegar a Ele, confessar e se entregar. Esta é a visão do Evangelho. Esta é a verdadeira visão do Evangelho. Não é isso por aí que se prega em muitos lugares hoje em dia. Vendendo o Evangelho, mercadejando o Evangelho, apontando um Deus muito mais pagão do que o Deus que nós cremos e o Deus que nós amamos. Então, olha só, esses 4 pregos, Cristo pendurado ali, pendendo de 4 pregos, cravados naquela árvore amaldiçoada, cada prego era uma abertura do véu, e a carne de Jesus foi perfurada 4 vezes, 4 vezes, por 4 pregos, assim como estava no véu. Ele cumpriu absolutamente o que estava descrito ali naquele santuário através de símbolos. A morte de Cristo no Calvário, ela foi marcada então por esse rasgo do véu do templo de alto a baixo. A pergunta é: o véu tinha 4 pregos, representando as 4 perfurações que Cristo recebeu. Mas aí vem o véu e ele é rasgado. Ele é rasgado de cima embaixo. Então, a providência, quando a gente olha, é muito interessante isso, como é que Deus pensa. Obviamente, Deus fala: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E quando Jesus morre, o véu se rasga, um soldado vem, e a gente fica assim: mas que soldado canalha. Ele vem e fura o lado e rasga o lado do coração de Cristo. Provavelmente o lado esquerdo, que é onde o coração está, e ali sai água e sangue.
Água sobre sangue. Olha que coisa linda. Água e sangue. Queridos, o lado de Jesus precisava ser rasgado. Porque quando o véu rasga, esse rasgo na cortina não havia sido prefigurado no santuário. Então não havia como rasgar. Então vem um soldado e rasga a carne de Jesus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Da mesma maneira como o véu foi rasgado, a carne de Cristo também foi aberta pela lança do soldado. Ou seja, quão próximo o tipo encontrou o antítipo no Gólgota. 4 pregos e uma ponta de lança no antítipo. 4 pregos e um rasgo no tipo. Queridos, é perfeito isso. Perfeito esse processo de Cristo se parecer tanto com o santuário. Os rabinos lembram que o véu tinha 1 palmo de espessura e era tecido de um tear de 72 fios em cada haste. E em cada fio havia outros quatro fios. Então, na época do segundo templo, eles espalhavam esse véu. Imagina, é um véu de 12 centímetros de espessura. Não era um véuzinho pequenininho. Era 12 centímetros de espessura. Era um véu bem espesso. E na época da purificação do santuário, esse véu ele era descartado. E aí era construído um novo véu e colocado ali naquele lugar. Gente, quando Deus rasgou o véu do templo, ele disse: eu não posso mais revelar a minha presença no lugar santíssimo. Então ele abre um caminho novo e vivo, diante do qual não pode nenhum véu, não tem nenhum véu, não pende nenhum véu, porque a salvação ela é oferecida a todos. A humanidade pecadora e sofredora não precisa mais esperar pela vinda do sumo sacerdote, porque ele já veio, ele já está aí. Lembra daquele sangue que era molhado no véu, que era espargido 7 vezes? Sabe? Aquele animalzinho ali, enforcado, preso, dilacerado, representando Cristo. O sangue dele, que era espargido no véu, não evidenciava apenas o que a queda do homem havia feito a Jesus, mas evidencia claramente que ele então pagava em si o pecado de toda a humanidade. Olha o que está escrito em História da Redenção, na página 235. Quando Cristo faleceu, haviam sacerdotes que serviam no templo diante do véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. De repente, eles sentiram a terra tremer sob seus pés e o véu do templo, uma cortina forte e de boa qualidade, que se renovava a cada ano, foi rasgada de alto a baixo pela mesma mão, sem sangue, que escreveu as palavras condenatórias nas paredes do palácio de Belsazar. Sabe, da mesma forma como o anjo escreveu, Mene, Mene, Tekel, Farsim, e ali ele condenava o reino de Babilônia, quando essa mesma mão rasga o véu de cima a baixo, Satanás foi condenado ali. Ali ele foi condenado. Então eu posso dizer, Satanás já foi julgado, Satanás já foi condenado. Ele está esperando agora o juízo executivo, quando então ele será executado. Executado. Satanás foi condenado ali. Olha que interessante. A abertura do véu foi a salvação para nós e a condenação dele. A abertura do véu foi a salvação para nós e a condenação dele. Assim como aquela mão que escreveu lá no templo, lá no palácio de Belsazar, foi a condenação de Belsazar, que era um símbolo de Satanás, a entrada de Ciro, que era um símbolo de Cristo, e ali começava a libertação do povo de Israel. Eu até fiz um sermão sobre isso na igreja da Pampulha. E me permite agora até explicar isso melhor. Vou repetir isso. A mão que rasga o véu liberta o ser humano
e condena Satanás. Assim como aquela mão que escreveu no palácio de Belsazar, condenou Belsazar à morte, um símbolo de Satanás, e abriu as portas para que Ciro começasse a reinar, um símbolo de Cristo, para que o povo de Israel fosse liberto. Irmãos, é maravilhoso. Nós chegamos às 7h35. E aqui, nós, então, temos um pequenino problema, que nós tínhamos que falar sobre o telhado do tabernáculo. Mas não vai dar tempo, porque o telhado do tabernáculo é rico, é profundo, são 4 coberturas, cada cobertura simbolizando uma coisa. Então, mas já, Claudinha, 7h30, entendeu? Eu sempre combino que é uma horinha de aula, tá? Eu não quero passar muito tempo. Então, na próxima aula, nós vamos ficar com o telhado do tabernáculo, telhado dele. E aí a gente encerra a nossa aula sobre esse aspecto geral do que você encontra ali dentro do santuário. E depois nós vamos entrar caso a caso, detalhe a detalhe, item a item do santuário, entendendo ainda mais o plano da redenção. Queridos, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que tenha sido um dia maravilhoso, um dia de uma aula maravilhosa. Eu vou, nesse momento, abrir o santuário aqui para você fazer seu comentário, caso você queira, como eu sempre faço. Só que eu quero informar o seguinte: é muito legal, eu gosto de ter sua opinião, o que você achou da aula, né? Porque isso é motivador para a gente. Mas o que eu peço sempre a vocês, divulguem o link do É de Graça. E o detalhe, o que você pensa sobre essa aula, o que você aprendeu aqui hoje, o que você sentiu aqui hoje, manda uma mensagem para um amigo teu, para uma pessoa que você conhece, no WhatsApp dele. Olha, assisti uma aula hoje, você deveria assistir, você deveria participar, é muito boa. Aí você fala o que você viveu, o que você experienciou, o sentimento que você teve. É mais importante para mim você falar isso para uma outra pessoa do que falar aqui no grupo. Apesar de que eu gosto quando vocês mencionam aqui no grupo, gosto mesmo. Mas é muito mais importante vocês fazerem para fora do que para dentro. Tá bom? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade dessa aula maravilhosa que nós tivemos hoje. Eu te agradeço por esse momento e peço as tuas bênçãos sobre cada um que está aqui e que ainda vai assistir essa aula quando ela for disponibilizada lá no canal. Ó Pai querido, como nós somos gratos e louvamos o teu nome pelo plano da redenção ter cravado no teu coração antes da fundação do mundo. Nós jamais entenderemos tanto amor para conosco. Vivemos, é verdade, num mundo cheio de pecado, num mundo cheio de problemas. Mas quando a gente estuda isso, a gente sabe que isso um dia vai chegar ao fim. E nós viveremos para sempre, junto com aquele que deu a sua vida por cada um de nós, o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos e até sábado que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem com Deus.